Bom dia, boa tarde, boa noite. Eis-me aqui novamente. Se você sobreviveu a 1 hora e 6 minutos do meu último vídeo sobre Dom Giovanni, acredite, eu tô gravando mais um adendo a respeito dessa peça, dessa obra que eu assisti no Teatro Municipal, mas desta vez eu pretendo não passar dos 15 minutos. Eu quero apenas fazer uma pincelada em relação à Semana de Arte Moderna, né? Afinal de contas, tem o Sol Poente aqui como cenário aqui do vídeo, né? E eu acho que eu não consegui entrelaçar, sabe, fechar o laço de forma adequada com tudo que eu disse e o modernismo, que eu decidi não comentar. Eu acho que é um erro, talvez, porque parte das defesas do que foi produzido semana passada no Teatro Municipal citam a Semana de Arte Moderna. Afinal de contas, estamos falando do Teatro Municipal de São Paulo, onde foi palco da Semana de Arte Moderna, onde foi palco do Grupo dos Cinco, né? O Mário de Andrade, o Oswald de Andrade, a Anitta Malfatti, Tarsila do Amaral e o Menotti de Picchia. Acho que é Picchia, né? Eu sempre me confundo a pronúncia. O Grupo dos Cinco. E que fazem alusão à antropofagia, né? Depois tem lá um manifesto antropofágico, né? Depois ele é lido e tudo mais. Então, assim, o manifesto antropofágico que também faz menção ao ritual antropofágico dos... Agora me falha a memória, perdão. Que faz tanto tempo que eu li o livro lá do Hans Staden, que foi traduzido ao português. É um livro do século XVI ou é do século XVII, que é um alemão que vem ao Brasil, é capturado, acho que é pelos Tupinambás. Perdão se eu estou falando um grupo étnico dos Tupis equivocado, mas salvo engano são os Tupinambás. E é, ele quase que é servido ali no meio do ritual, né, antropofágico, e ele relata isso em seu livro, né, As Viagens de Hans Staden. Foi um livro que se tornou um best-seller lá na Europa, quando ele voltou vivo, né, lá para a Europa. Eu ia falar para a Alemanha, né, mas a Alemanha como estado não existia, né, eram vários reinos. Quando ele voltou para lá, ele se tornou uma celebridade, né? Só que é um livro, uma obra que ele nunca ganhou uma tradução ao português, a não ser, salvo engano, início do século XX. E salvo engano, isso aí eu tenho que confirmar, mas faz tanto tempo, mais de 10 anos que eu vi isso daí, que foi a época que eu li o Hans Staden, que foi a mando ou por intervenção do Monteiro Lobato, né? E é por meio dessa intervenção que o grupo dos cinco tem contato com essa questão da antropofagia dos tupinambás. Como eu disse, se não fosse tupinambás, desculpem o erro. É a gripe e a memória que não estão muito boas. Mas, aliás, a memória que não está muito boa em decorrência dessa gripe. Mas o contexto é mais ou menos esse, tá? Então, é mais ou menos esse. O que se trata, afinal de contas, é a antropofagia do modernismo, ao menos essa primeira leva do modernismo brasileiro. É você pegar aquilo que é de fora, o que é europeu, e não negar, e não dizer que aquilo não nos pertence, não é nosso, porque vinha já de uma esteira da criação de uma identidade nacional que advinha do período romântico, né? O Brasil se tornou independente em 1822, tornou-se um país, um estado, e a partir de então, principalmente a partir do segundo reinado, ali em Dom Pedro II, existe uma política de Estado para criar uma identidade nacional que se distingua
do que é ser português, do que é ser europeu. Então, aí advém, né, toda a leva de Afonso Guimarães, José de Alencar, toda a leva de autores, pintores também, escultores, que são dessa leva do segundo período do século XIX, que tomam para si como que eu posso dizer? Tomam para si a responsabilidade de criar uma identidade nacional, ou identificar o que seria ser brasileiro, né? Carlos Gomes, né? Antônio Carlos Gomes, com a ópera O Guarani. Então temos um rol de artistas, de autores, de escritores, de escultores, de compositores do século XIX, principalmente da segunda metade, que rogam para si essa responsabilidade. E quando tem o final do Império, o golpe ali da República, né, do dia 15 de novembro de 1889, essa ruptura, então começam a surgir correntes de pensamento que tentam repensar o que é ser brasileiro, né? E nessa esteira de identificar o que é ser brasileiro, né, tem a questão dos modernistas, o modernismo que vem surgindo na Europa e, consequentemente, surge no Brasil, só que no Brasil surge de uma forma sui generis. Por quê? Não vem partindo num pressuposto de uma negação do que é ser europeu, mas de aproveitar o que é bom, né? Você, assim como os tupinambás faziam, desculpa se não foram os tupinambás, mas assim como os tupinambás faziam com os seus rivais, né, com os seus inimigos que eram vencidos em batalha, em forma de respeito, porque o que é o ritual antropofágico? Na cultura, né, dos povos originários. Você está em guerra com uma outra etnia, e você vence essa guerra e captura os guerreiros dessa outra tribo. E ao invés de simplesmente matá-los, trucidá-los, você passa a tratá-los com muito respeito e muito esmero. E os coloca dentro de um contexto de um ritual onde eles serão mortos, afinal de contas, serão executados. Porém, antes disso, eles são bem alimentados, são bem tratados e tudo mais. Porém, quando eles são executados, os indígenas, eles comem, né? Essa é a antropofagia, né? Eles comem a carne desse guerreiro que foi morto, porque em forma de respeito, para poder adquirir as qualidades daquele guerreiro, né? Você vai transformar as qualidades, adquirir essas qualidades para si e aperfeiçoá-las, entende? Então isso é o ritual de antro porque é do ser humano, né? Então antropofagia. E aí o mesmo se dá, o raciocínio se dá em relação à Semana de Arte Moderna, o Manifesto Antropofágico. Você pegar o que está sendo produzido na vanguarda europeia, consumir aquilo, deglutir aquilo e transformar aquilo, entende? E ao transformar, criar algo novo, porém, algo que seja brasileiro, né? Porém, aproveitando do que há de melhor no mundo atualmente. Essa era a ideia naquela época, né? Então, eu não vou negar que existe o cubismo, são todos movimentos que surgiram na Europa, o cubismo, o movimento abstrato, sabe? Não vou negar que exista tantos outros movimentos, o surrealismo. Eu vou aproveitá-los e num caldeirão cultural
Eu vou produzir algo genuinamente brasileiro com base naquilo que eu degluti dos meus inimigos vencidos e produzir algo aperfeiçoado, entendeu? Então, essa é a ideia modernista, digamos assim. E qual foi a defesa da Don Giovanni? E eu fiz todo esse arco, né, para poder chegar em Don Giovanni. O que eu ouvi algumas críticas é falarem que, como pode tanto conservadorismo dentro de um palco, né, conservadorismo por parte da plateia, tanto conservadorismo no local que serviu de palco para a Semana de Arte Moderna. Mas aí que eu entro na crítica da defesa, né? Criticando a tal defesa. O que se produziu de novo em relação a essa reprodução de Don Giovanni? Porque no final das contas não tem uma obra. Você entende o que eu quis dizer no último vídeo? Não tem uma obra que foi assinada por um grupo. Tem a cenografia, né? Tem a produção, claro, é assinado pelos responsáveis. Mas o que eu me refiro é que não é uma obra totalmente original, no sentido de que, eu peguei referências da obra de Don Giovanni, depois eu peguei referências de tal outra obra, peguei referências estéticas de tal, peguei referências musicais de tal, e aí com isso, nesse caldeirão, eu produzi algo totalmente novo. Entende? Que é a ideia antropofágica, né? Então, na verdade, pega-se uma obra de Mozart, Don Giovanni, e de Lorenzo da Ponte, o libretista, e atribui a autoria a Mozart e a Lorenzo da Ponte, porém faz tantas inserções, tantos modismos, tantos jargões de militância, carregam a obra com tantas intervenções do tipo que, como eu tinha mencionado no último vídeo, aquela questão da suspensão da realidade que a pessoa cria expectativa que vai experienciar durante uma obra dessa, porque a vida já é tão estafada, tão carregada de problemas, a gente está cansado de saber quais são os problemas sociais do mundo. E aquele momento é um momento de magia, por mais que seja uma obra pesada também, afinal de contas, tem homicídio, tem abuso sexual, tem uma série de problemas retratados, né? É uma ópera bufa, né? Tem comédia, mas também tem drama. Mas é um momento que a gente vai para a suspensão da nossa realidade, para a gente sonhar um pouco, no sentido de ter contato com uma realidade que é díspare da nossa realidade. Entende? E aí quando começa intervenções que vai nos reposicionando à nossa realidade ululante do dia a dia, que nós estamos cansados de viver, isso vai quebrando essa expectativa e esse encanto. E aí é como se fosse mais um dia ruim da nossa rotina do dia a dia, entende? Aí aparece lá o sujeito cantando, vamos descer pra BC, o outro falando que tiro foi esse, o outro falando aí do sotaque aí de Ribeirão Preto, sabe, respeita as minas. Todo mundo tá cansado de saber que tem que respeitar as minas, entende? O público que vai ao teatro sabe disso, entende? Fica uma coisa cansativa. Fica uma coisa que parece mais que é só para poder afirmar o posicionamento político de quem está produzindo aquela peça. Entende? Porque qual é o resultado prático disso? Uma vez que a obra em si, diferente, por exemplo, de Madame Butterfly ou da Flauta Mágica, Don Giovanni, o cara se ferra no final. O cara é puxado pro inferno pela estátua do comendador. O cara se lasca no final. Não tem nada que desabone
as mulheres, ao final da obra, na obra original, no libreto original do, do como que é? Do Lorenzo da Ponte. Então, por que tantas intervenções como se o público fosse desprovido de inteligência, como se o público fosse abobalhado, entende? Então as críticas advêm dessa percepção. E não sei, como eu disse, são críticas de pessoas que são de esquerda, pessoas que não estão nessa guerra política, de pessoas que estão indo ao teatro apenas para poder apreciar a obra, entende? Mas é isso, eu só queria fazer esse adendo porque eu acho que no meu vídeo anterior não ficou tão completo, ficou um buraco, embora tenha sido um vídeo de 1 hora e 6 minutos. E eu acho que agora eu tô um pouco melhor do que no vídeo. No vídeo passava 20 minutos, eu tava tossindo, precisava beber água, e agora eu acho que eu tô um pouco melhor. Isso é sinal de que estou me restabelecendo. Mas é isso, agradeço a atenção, caso tenha assistido até aqui. Comente de forma educada, assim como eu fui educado nos 2 vídeos. E queiram me desculpar aí a forma como eu estou me apresentando, mas é o tempo. Como eu disse, estou me restabelecendo da influenza e amanhã, infelizmente, já não vou ter mais tempo. E acredito que só tenho tempo hoje mesmo para poder gravar esse vídeo, né? Então, afinal de contas, nós temos que continuar com a vida e as coisas precisam acontecer. Não quero que esse canal seja mais um projeto que eu venha a desistir dele, né? Então é isso, capiche e até mais.